No vídeo de hoje, nós vamos te apresentar 5 dicas muito especiais para você viver nessa quaresma. Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo dessa quaresma de 2023, certo? A gente quer trazer alguns conteúdos muito legais aqui para vocês, mas de cara sempre é importante pedir, né, para vocês se inscreverem no canal, para vocês divulgarem e, enfim, né, ativar sininho, compartilhar nos grupos de WhatsApp e tal, tudo que for possível, né, para fazer com que essas mensagens que a gente traz aqui cheguem cada vez mais longe, tá bom? Então, o vídeo de hoje tem tudo a ver até com o nosso box do mês, né? O box de Santo Afonso de Ligório, a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque está começando a quaresma, né? A quaresma começa na quarta-feira de cinzas. E dentre aquilo que a gente pode falar, né? Ou seja, nós sempre deixamos claro que a MBC é uma empresa católica, então ela não traz ensinamentos que os padres ou que a própria igreja deve trazer, ela traz, né, conteúdos específicos. A gente elaborou 5 dicas muito legais, né, que tem a ver com a tradição da igreja, que com certeza, né, podem ser aplicadas facilmente aí, ainda já nesse dia de hoje, ou amanhã, ou nessa semana. E quais são essas 5 dicas? A primeira tem a ver justamente com a liturgia, com o período que se inicia agora, com o tempo litúrgico. Viver bem a liturgia, né? Prestar bem atenção naquilo que está sendo dito na liturgia. Ou seja, começa com a quarta-feira de cinzas, né? O que significam essas cinzas que são colocadas sobre a nossa cabeça, né? O que significa o domingo da paixão, quando chegar o domingo da paixão, o domingo de Ramos, né? Tentar mergulhar bem na liturgia, por quê? Né? Porque a igreja já está aí há 2000 anos sempre pensando nessa liturgia, elaborando ela, né? Transformando ela, tentando deixar ela com o melhor modo de nós adorarmos a Deus. Então, aprofundar-se nessa liturgia é um primeiro caminho seguro, né? E muito tranquilo, porque já faz parte da nossa vivência, né? Nós vamos à Santa Missa, ou para quem reza o breviário, né, ou gosta de acompanhar a liturgia diária e tudo mais, já faz isso, né, sempre. Então, vale muito a pena mergulhar bem, meditar bem, né? Trazer um pouco mais de atenção, guardar na memória, anotar alguma coisa que realmente chamou muita atenção. Então, esse é um primeiro ponto, uma primeira dica. Uma segunda dica é justamente aquilo que o período em si da quaresma traz para nós, né? Que é o sacramento da confissão. Então, sempre é um período propício, né, para buscarmos o sacramento da reconciliação, né, buscarmos a confissão, porque é o tempo de conversão, né? É o tempo propício para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e possamos, então, voltar a ter comunhão com Deus. Então, independente de quanto tempo faz que você não se confessa, sempre vale a pena, né, considerar esse ato de muita graça, porque além, né, de perdoar os pecados, o sacramento da confissão também, certo? Insere ou reinsere ou amplia, digamos assim, a graça santificante, que é essa graça que é capaz, né, de nos tornar santos, desde que nós trabalhemos ela com a ajuda das graças atuais. Então vejam, vale muito a pena se confessar. Mesmo que você diga assim, mas eu não estou em pecado grave, tal. Converse com o seu diretor espiritual, né? Para que ele te ajude a entender melhor essa graça desse sacramento e estude também sobre esse sacramento para melhor fazer uma confissão. O terceiro ponto também tem a ver com direção espiritual, tá? E é bem importante comentar isso aqui, porque a gente não quer que você saia fazendo da sua cabeça as coisas, certo? Dizendo que viu o nosso vídeo e tal, então converse com o seu diretor, com um bom amigo, com um bom padre, né? Com o seu pároco sobre o melhor modo de fazer isso. Mas, sempre no começo de cada quaresma, né? Sempre a liturgia vem nos apresentar uma espécie de tripé, né? 3 coisas básicas que a gente deve fazer, certo? Para buscar essa santificação. A primeira é o jejum, a segunda é a esmola, a terceira é a oração, né? E os padres da igreja e os outros doutores sempre falam que não adianta fazer só um, não adianta fazer só 2, né? É preciso fazer os 3 juntos. Então, não que você precisa ter aquele propósito quaresmal, né? Tem que ter 3 propósitos em vez de 1 e tal. Não é esse o ponto, mas o espírito de penitência, né? O espírito de caridade, o espírito de oração precisa, certo? Estar todo ele inteiro, né? Todos esses espíritos vão estar dentro de nós, andando juntos, porque nós somos uma pessoa só, uma alma só, né? Então, é preciso cuidar de não
deixar o corpo, certo, livre demais, por isso o jejum. É preciso cuidar para não se apegar aos bens materiais, por isso a esmola, certo, e ser generoso. E é preciso sempre romper com a soberba e com o egoísmo e buscar a oração, porque nós precisamos e dependemos de Deus. Bom, a quarta dica tem a ver, na verdade, com uma coisa bem ser humano, assim, né? Que nós temos a tendência de esquecer das coisas. Então, desde a filosofia grega antiga, sempre o homem prestou atenção que é preciso relembrar, rememorar as coisas, né? Então, a liturgia é uma espécie de constante lembrança também para nós. E se lembrar das coisas é uma tarefa difícil, né? Porque às vezes a gente está na correria do dia a dia e não tem tempo para você parar e ler toda uma meditação de novo, né? Ou pegar o seu resumo da meditação. Então, o que você pode fazer, certo? Para não perder o espírito penitencial, quaresmal e não perder também a memória das coisas de Deus ao longo do dia. Você pode trazer símbolos exteriores para dentro da sua realidade, para dentro da sua rotina. O maior símbolo de todos, né, especialmente na quaresma, é a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a cruz é um símbolo, né, para nós e é o maior de todos. Mas existem outros símbolos, né, que a gente pode trazer e as coisas podem simbolizar algo para nós. Então, por exemplo, assim, se você trabalha de home office, por exemplo, tá? Ou na sua mesa do seu escritório, lá onde você trabalha, você consegue deixar um livro em cima. Você pega esse livro aqui e deixa em cima da sua mesa, certo? Você vai estar trabalhando ali no computador e tal, tá com um livro, tá trabalhando. Então, você vai estar constantemente olhando, né, para a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse livro vai simbolizar algo para você. Pode ser uma cruz, pode ser uma imagem de Nossa Senhora, de São José, pode ser, enfim, diversas coisas. Mas os símbolos nos ajudam, né? Nos ajudam e muito a nós não esquecermos as coisas mais importantes, né? Então, é por isso também que o mundo odeia esses símbolos, né? E odeia a ponto de querer retirar eles dos locais públicos muitas vezes, porque justamente eles recordam algo para nós, tá bom? E a quinta dica, o quinto ponto, que é uma coisa bem legal, bem interessante, é que é assim, né? Geralmente a gente entra para fazer uma penitência na quaresma, né, com aquele espírito de desafio, de ser melhor. Então a gente pega alguma coisa para fazer durante aqueles 40 dias e, né, cumprir a nossa penitência e tudo mais. Só que essa coisa não teria muito sentido se ela só fosse feita durante os 40 dias. Me explico, né? Ou seja, não, significa que eu vou lavar a louça durante 40 dias lá em casa, tá? E aí eu tenho que estar lavando louça depois do resto da vida? Não, mas o espírito que você fica por estar fazendo um serviço, como lavar a louça, depois, quando você precisa lavar a louça, você não reclama, depois você fica mais generoso, fica mais proativo, né? Ou seja, a penitência ela tem que servir não como uma causa de orgulho, né, mas como uma causa de conversão. Então, ela não pode gerar em nós, assim, um orgulho da penitência que nós fizemos. Ela tem que gerar para nós uma mudança de vida, para o ano inteiro, não só para a quaresma. Então, a quaresma é o tempo onde a gente meio que treina, né, e se prepara para viver depois todo o restante do ano litúrgico com esse espírito que a gente adquiriu na quaresma. Claro, na quaresma é um pouco mais pesado, né? Um pouco mais, assim, penitencial mesmo. E em outros momentos é um pouco mais festivo. E faz parte do ser humano ter, né, esses momentos diferentes ao longo do dia. Faz parte do humor humano. Mas qual o sentido de fazer uma penitência que não vai me agregar para o ano inteiro, né? Não faz muito sentido. Então, eu também conversar isso com um bom padre seria algo interessante, né? Porque às vezes existem aquelas penitências meio mirabolantes, aquelas coisas meio maluca, assim, e daí termina, daí, pum, volta como se nada tivesse acontecido, né? Então, já cumpri minha meta, né? Já bati a produtividade que eu precisava, e não é isso que o Evangelho traz para nós, tá bom? Então, assim, para finalizar, uma sexta e póstuma dica aí, tá bom? Extra, um anexo para vocês. A leitura desse livro aqui, certo? E esse livro aqui, pessoalmente falando, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É um livro que eu já dei para pessoas próximas a mim e que se converteram lendo esse livro aqui. E, na minha opinião, é o melhor livro de Santo Afonso, certo? Então, não é a opinião da MBC aqui, é a minha opinião. E esse livro tem uma capacidade incrível de nos colocar dentro do Calvário, junto com Nosso Senhor, né? Dentro da Via Sacra, ele consegue trazer para nós, né, de modo impressionante, uma perspectiva do que realmente aconteceu com Cristo e nos mergulha na paixão, de fato, né? Então,
recomendo muito a leitura dessa obra, certo? Se você ainda não adquiriu, ou se você entrou agora, assinante, está vendo esse vídeo muito depois, adquire, nem é mais quaresma, Júnior, o que eu faço agora e tal. Não tem problema, compra e lê em qualquer período litúrgico, mas na quaresma fica ainda mais legal, ele tem uma série de meditações pequenas ao longo, né, do tempo para você fazer, e você pode ir acompanhando os dias da quaresma a partir dele, tá? Então, essa recomendação dessa boa leitura vale muito a pena, mas outros livros também valem a pena a leitura, né? E nós temos também outros aqui no nosso clube que vão te ajudar, tá certo? Então, são essas as dicas. A gente deseja uma boa quaresma para vocês, uma boa Páscoa depois e espero trazer mais e mais conteúdos para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, desse formato, deixa nos comentários aqui que tipo de outros vídeos com dicas vocês gostariam. E manda para todo mundo aí, né? Pega e dispara esse negócio aí geral para bloquear o WhatsApp, para vocês não conseguirem mais mandar mensagem de tanto que vocês mandaram esse vídeo para as pessoas, né, aproveitarem essas dicas, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!